Atingir os primeiros R$ 10.000 é um marco muito importante para a maioria das pessoas. Inclusive, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você está almejando chegar nesse marco também. Mas será que tudo muda quando a gente atinge os nossos primeiros R$ 10.000? Porque provavelmente você já escutou essa afirmação. Por que que a sua vida realmente muda quando você atinge os seus primeiros R$ 10.000? O intuito desse vídeo é mostrar o racional e a explicação por trás dessa afirmação. E tudo começa com uma fórmula matemática, sim, mas ela não é difícil de se entender. Porque quando as pessoas elas fazem essa afirmação, elas partem do princípio que você não vai pegar esse dinheiro que você consegue juntar no final do mês e vai deixar ali debaixo do seu colchão ou dentro de um cofrinho ali largado dentro do seu quarto ou em algum lugar da sua casa. Elas partem do princípio que você vai colocar esse dinheiro para render. E quando falamos de colocar um dinheiro para render, existe uma fórmula matemática que é a fórmula dos juros compostos, que a gente aprende lá na escola, mas que muitas vezes essa fórmula passa batido no nosso dia a dia. Basicamente, essa fórmula mostra para gente que o nosso montante, que é aqui representado pela letra M, ele é igual ao capital que a gente investe, o dinheiro que a gente investe, multiplicado por 1 mais I. O que é esse I? É a rentabilidade dos nossos investimentos, é a taxa de juros que aquele dinheiro vai ficar rendendo, e ele é elevado ao tempo. A variável tempo é o expoente dessa fórmula. Então, nós temos 3 variáveis que irão influenciar o montante que a gente tem no final do período. É o dinheiro, o valor que a gente investe, é a rentabilidade dos nossos investimentos e é o tempo que a gente deixa esse dinheiro investido. Só que a gente consegue perceber que a variável mais importante e que vai afetar drasticamente os nossos resultados é justamente a variável tempo, porque ela está no expoente. É ela que vai transformar toda essa fórmula aqui numa função exponencial. Então, quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro investido e os juros trabalhando, mais isso vai potencializar os nossos resultados. E como nós conseguimos visualizar todo esse efeito na prática? É isso que a gente vai ver agora. E para isso, a gente vai entrar na nossa planilha e simular um aporte de R$ 200 todos os meses. É lógico, inicialmente a gente não tem nenhum rendimento, justamente por isso que a gente vai considerar a taxa Selic. E por que eu vou considerar aqui um rendimento baseado na taxa Selic? Porque eu poderia considerar o rendimento de uma carteira de investimentos, colocar aqui uma carteira que rende 12% ao ano, só que eu sei que o questionamento vai bater na cabeça de muitas pessoas. Bom, onde que eu invisto para conseguir essa rentabilidade de 12% ao ano? Então, justamente por isso que eu vou pegar o histórico da nossa taxa Selic nos últimos 20 anos e fazer uma média de quanto foi a taxa de juros numa média anual. Assim, a gente consegue ter um resultado muito mais palpável. Por quê? Qualquer investidor consegue colocar o seu dinheiro atrelado à Selic. Você pode investir no Tesouro Selic, onde a sua remuneração vai ser baseada na nossa taxa de juros. Você pode investir num CDB de liquidez diária, que vai render ali coladinho com a nossa taxa de juros. Então, é um investimento muito mais palpável, justamente por isso que vamos utilizar no exemplo desse vídeo. E se entrarmos, então, na calculadora do cidadão, que está disponível no próprio site do Banco Central, vamos chegar ao resultado que a taxa de juros acumulada nos últimos 20 anos foi de 667,29%. Se voltarmos para a nossa planilha, conseguiremos chegar no resultado médio do quanto foi a taxa de juros no resultado anual. Então, a gente teve uma taxa Selic média nos últimos 20 anos de 10,73% ao ano. Só que para ficar um resultado ainda mais palpável, eu vou ainda desconsiderar o imposto de renda, porque esse resultado aqui é o resultado bruto. Se você coloca o seu dinheiro para render, por exemplo, no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, você vai ter um imposto de renda ali. Então, descontando o imposto de renda, nós chegamos a uma rentabilidade de 9,12% ao ano já livre de imposto. Dito isso, nós conseguiremos chegar aqui numa resposta de que nós demoraríamos exatamente 43 meses para chegarmos nos nossos primeiros R$ 10.000, de acordo com a planilha e considerando um rendimento de 9,12%
ao ano. Se a gente for olhar, então, em quanto tempo a gente conseguiria fazer mais 10 mil reais, nós perceberemos o seguinte, que o tempo começou a diminuir. Nós fizemos os nossos primeiros 10 mil em 43 meses, depois a gente sai dos 10 mil e vai para os 20 mil reais em apenas 33 meses. Então, a gente já diminuiu o prazo de 10 meses para conseguirmos fazer mais 10 mil reais. E para irmos de 20 mil para 30 mil reais, nós diminuímos mais ainda o prazo, vamos para 26 meses. E você pode perceber que cada vez mais o tempo vai diminuindo para a gente fazer 10 mil reais. Se olharmos lá para frente, então, se a gente já tem 80 mil reais e a gente quer sair da casa dos 80 para 90, seguindo toda essa simulação aqui, a gente levaria apenas um ano. Então, a gente sairia ali de 43 meses para fazer os primeiros 10 mil reais, para depois levar apenas um ano para fazer mais 10 mil. E esse efeito é devido àquela fórmula que a gente viu lá no início do vídeo. Depende da rentabilidade dos nossos investimentos, do quanto a gente investe e do fator tempo. Você consegue perceber que quando a gente chega ali na casa dos 80 mil reais, olha quantos meses a gente já tem nos nossos investimentos. A gente já tem ali quase 10 anos de investimento quando a gente chega ali na faixa dos 80 mil reais. Então, justamente por isso que o efeito começa a virar uma bola de neve. Por quê? No nosso primeiro aporte, o rendimento foi de apenas R$ 1,46. Mas depois ali de 10 anos de investimento, quando a gente chega ali na faixa de 120 meses, a gente já consegue perceber que o nosso rendimento já é de R$ 278. Então, além do aporte de R$ 200, a gente já tem um rendimento de 278. Então, a gente investe 200 e reaplica esses 278. No caso do Tesouro Selic ou do CDB de liquidez diária, esse rendimento ele já é automático. Os juros vai rendendo, no mês seguinte é juros sobre juros, a gente não precisa reinvestir nada, é só a gente fazer novos aportes. E ainda tem uma outra afirmação, né, que a vida muda depois que a gente atinge os 100 mil reais. E para isso eu também estou fazendo uma nova simulação, que é o tempo que levaríamos para sair do zero aos 100 mil reais, considerando esse cenário aqui. Bom, a gente levaria 212 meses para chegar nos primeiros 100 mil reais. E qual vai ser o período que vamos demorar para fazer mais 100 mil reais? Sair dos 100 mil para os 200 mil reais. Esse prazo cai drasticamente. De 212 meses, a gente vai para 80 meses para fazer mais 100 mil reais. E esse efeito, ele vai se potencializando. Dos 300 para os 400. É um tempo menor e assim sucessivamente. Mas isso devido ao fator tempo. Por quê? Quando a gente chega nos 100 mil reais, a gente já investe há 212 meses. Então, o tempo já potencializou e muito os juros daquela aplicação. Justamente por isso que o tempo que a gente leva para fazer os novos 100 mil reais diminui ainda mais com muito mais rapidez. E é lógico, tá, gente? A gente não está considerando aqui o fator inflação no período, porque se a gente leva 43 meses para chegar nos primeiros 10 mil reais, é lógico que daqui 43 meses o valor do dinheiro será diferente. Os 10 mil reais não terão o mesmo poder de compra que 10 mil reais tem hoje. Até porque a gente está considerando apenas a taxa de juros. A gente não está considerando uma taxa de juros real. O que é a taxa de juros real? É o quanto a gente realmente ganha de dinheiro acima da inflação. Nesse caso aqui, a gente teria que descontar da Selic a inflação para saber o quanto realmente estamos ganhando acima. Mas o intuito desse vídeo é simplesmente mostrar o efeito dos juros compostos. E sim, como isso potencializa o nosso resultado, mas é no longo prazo. Se a gente quer, de fato, alavancar os nossos resultados, é simplesmente aportando cada vez mais. Não adianta a gente buscar os investimentos com rentabilidades altíssimas, porque é onde muitas pessoas se metem em furada, achando que o que vai fazer muita diferença para ela vai ser uma rentabilidade muito alta, só que não. Se você quer alavancar os seus resultados, você vai ter que contar com a quantia de dinheiro que você investe. Você vai precisar colocar muito mais dinheiro nos seus investimentos para conseguir ter um resultado muito mais rápido. E você precisa se apoiar no que de fato vai fazer diferença, além do quanto você aporta, que é o tempo. Se você consegue uma boa rentabilidade ali nos seus investimentos, nada muito mirabolante, nada muito absurdo, e você consegue aportar mais, e você consegue deixar o tempo trabalhar ao seu favor, com certeza o seu resultado será muito bom no longo prazo. Porque dependendo da forma que você monta a sua carteira de investimentos, sim,
você pode ter um resultado diferente. Vamos entrar aqui, por exemplo, no site da UVP Analítica para a gente dar uma olhadinha numa ação que é queridinha por muitos investidores, que é o Banco do Brasil. Se a gente olhar a distribuição de dividendos do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, a gente tem uma faixa ali de 9,59%. Lembrando que o dividendo é isento. E quando falamos de investir, por exemplo, em ações, isso aqui é apenas o resultado em relação aos dividendos. Nós temos também a outra variável, que é a valorização ou a desvalorização do preço dessa ação. Então, você consegue ter sim uma rentabilidade muito melhor se você consegue tomar mais risco. Se você escolhe boas ações que são sólidas, que são empresas que apresentam bons resultados. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Banco do Brasil, ele é uma empresa que apresenta lucros constantes e consistentes nos últimos 10 anos, é uma empresa que possui uma dívida controlada, é uma empresa que está num segmento perene, que são bancos. Bancos sempre terão demanda, independente do momento econômico que a gente estiver passando, nós sempre vamos estar precisando dos serviços bancários. Então, sim, você consegue ter um resultado ainda melhor do que esse que a gente apresentou no vídeo, que é uma rentabilidade de 9,12%. Mas, como eu falei, tudo isso vai depender da forma como você monta os seus investimentos. Para algumas pessoas, investir R$ 200 por mês ainda pode ser um valor alto, um valor elevado. Se você não consegue aportar isso por mês, não tem problema. Você estipule ali um aporte que cabe no seu bolso. O importante é você começar, independentemente do valor. Não caia nesse papo de que só pode investir quem tem muito dinheiro. O quanto antes você começar, melhor, porque você vai criar disciplina, você vai criar o hábito e você vai conseguir ali cada vez mais criar formas de juntar mais dinheiro ou até mesmo de ganhar mais dinheiro para conseguir investir mais. Se a gente for fazer, por exemplo, uma média, se uma pessoa ela faz um aporte de R$ 200 por mês, isso daria ali uma economia de R$ 6,67 que essa pessoa precisaria fazer por dia. Normalmente, quando a gente quebra uma meta maior em metas menores, isso pode ficar um pouco mais palpável. Às vezes a pessoa ela olha para R$ 200 no final de um mês e acha muita coisa, mas se ela olha ali para 6,67 por dia, talvez essa meta consiga ficar ali dentro do seu orçamento, porque ela diminuiu, ela quebrou, e isso para o efeito psicológico fica muito melhor. Depois desse vídeo, eu acredito que você não tem mais motivo para deixar o seu dinheiro ali, ou debaixo do colchão, ou parado na conta, sem render minimamente a nossa taxa de juros. Nós vivemos num país que possui uma alta taxa de juros, então isso, por natureza, deveria nos incentivar a deixar o nosso dinheiro ali rendendo. Se você ainda não começou, não perca tempo, porque o seu eu do futuro com certeza vai agradecer por você estar começando hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.